Você está ouvindo Zoneando, seu podcast de cultura pop, nerd e afins. E começa mais um Zoneando Podcast, o seu podcast sobre cultura pop, nerd e afins, meus amigos. E aqui, host neste programa, aquele que gostaria muito mais das aulas de física, se elas viessem ali, ó, juntinhas com as aulas de história, estou eu, Thiago Almeida. E juntamente comigo ele, que é o maior fã do Christopher Nolan no país, Luiz Otávio. Já estou tendo uma imagem denegrida nesta gravação que nem começou ainda direito. E já estou tendo a minha imagem denegrida. Apesar do que, eu também não tenho nada contra ele, não. Eu só não acho ele esse visionário. Visionário é o Zack Snyder. Talvez eu seja meio polêmico. O auto-intitulado visionário. Mas talvez eu tenha algumas opiniões polêmicas sobre esse filme, sim, porque Barbie é muito melhor, por exemplo, do que esse filme. E eu devo dizer que se eu estiver distraído, gente, é porque eu tô vendo a tela ali atrás do Thiago, que eu sempre gosto de ver. Mentira, ele tá vendo o jogo do Vasco nesse momento que a gente tá gravando, por isso que... Também. Mas aí é quando eu estiver olhando assim, ó, porque a TV tá ali, entendeu? Quando eu estiver só distraído, é porque eu tô... Tá certo. Pois é, meus amigos, estamos aqui reunidos esta semana para falar de um dos maiores, né? E não é assim, por nada não, mas é realmente um filme muito grande. Um dos maiores filmes de 2023, Oppenheimer, né? Trazendo ali a vida, a história, os principais acontecimentos na vida do pai da bomba, né? Como ele ficou conhecido aí, a sua alcunha histórica, interpretada ali pelo Cillian Murphy, sob a direção de Christopher Nolan e grande elenco, um dos maiores filmes do ano. É sobre isso que vamos falar no programa de hoje, portanto, sem mais delongas, e vamos ao cast. Meus amigos, Oppenheimer, né? Otávio, eu vou te falar assim, cara, com sinceridade, esse filme... Diga. É o que eu quero de você, né? Thiago, é sinceridade. Seja sincero comigo. Oppenheimer, isso. Cara, ele é um fenômeno, porque não só ele, né? Antes da gente falar do filme em si, eu acho que vale muito, muito a pena a gente citar uma coisa legal. Você falou sobre Barbie. E Oppenheimer e Barbie são dois filmes que vão entrar para a história do cinema como indústria, como mercado, pela brincadeira do Open Barbie, né, ou do Barbieheimer. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é o movimento que foi criado ali. Ele não foi um movimento muito natural, ele foi muito estimulado, principalmente por Hollywood, né? Por quê? A gente saiu de uma pandemia, né? Se você não esteve em coma aí nos últimos 5, 10 anos, você sabe que a gente saiu de uma pandemia, e os cinemas... E também você não for negacionista, né? Ele entende que algumas coisas pararam, fecharam. Ele pode não acreditar no vírus, mas ele sabe que parou. De motivos. E o cinema foi uma das atividades mais prejudicadas, né? E muita gente se voltou para o streaming, inclusive os serviços de streaming, eles até anteciparam lançamentos de filmes. Tivemos filmes lançados diretamente em streaming. O mercado mudou, né? Foi um acontecimento e a pandemia, ela afetou a história da humanidade em muitos pontos, e em um deles a história do cinema ali, como as coisas são distribuídas. E muita gente, Otávio, se habituou a isso, né? A galera meio que perdeu essa coisa de ir ao cinema, porque, cara, eu tô no conforto do lar. É uma coisa que a gente comenta muito aqui, né? Sempre que a gente fala sobre cinema, o ato de ir ao cinema. Ir ao cinema é um puta trampo, cara. Tu gasta uma grana, né? Tu tem que se deslocar às vezes, sim, paga passagem. Se não paga passagem, vai de carro, gasolina, estacionamento. Quero uma pipoquinha, um refrigerante. Porra, já vai uma grana. Aí vai ver na sessão. Aí tem que reservar lugar se for um filme muito cheio. Aí chega lá, porra, é gente falando, é celular tocando, é gente comendo, é gente brigando, né? Hoje em dia
No filme da Barbie mesmo, né? Viralizou vídeo de gente caindo no soco. Então, assim, tá estressante ir pro cinema. E esse movimento do Oppenheimer com a Barbie, dos atores de um filme irem no filme do outro concorrente, digamos assim, mostrando, tipo, não, é legal que você vá nos dois filmes, né? Top Gun pegou um pouco disso também, assista tudo. Deu um levante. Ele por mais que as pessoas não gostem do filme, há de se reconhecer, né, que ele é importante para o mercado. Ele foi importante para o mercado nesse momento. Sim. Você falou aí até do Missão Impossível, né? O Tom Cruise, na verdade, ficou meio bolado com o Nolan, porque ele queria que o Nolan adiasse o lançamento do Oppenheimer para que o Missão Impossível pudesse ficar em mais salas IMAX. E aí o Nolan ignorou uma pandemia, ele vai atender o pedido do Tom Cruise. Não vai, né? E aí ele lançou o filme quando queria, e o Tom Cruise, inclusive, ficou bem incomodado com o Nolan. Mas eu acho que tem muito disso, assim. A gente vai falar sobre o filme aqui em si, tem alguma série de pontos que eu não gosto do filme, apesar de eu não achar o filme ruim. Tem algumas coisas ali importantes que eu não gosto dele, mas não pode negar que ele teve esse papel assim importante para movimentar a indústria. Eu acho que ele se aproveitou muito do filme da Barbie, né? Como você mesmo falou, Barbieheimer foi um troço meio artificial, criado, puxado pelo filme da Barbie, porque o filme da Barbie conseguiria crescer muito mais sozinho do que o Oppenheimer conseguiria crescer sozinho. Sei que eu posso estar sendo polêmico para alguns no que eu estou falando aqui, mas tiveram matérias mostrando que pessoas iam assistir o filme da Barbie, não conseguiam, acabavam indo assistir o Oppenheimer, né? Então, o Oppenheimer se aproveitou muito disso, mas no final quem se aproveitou mesmo foi a indústria do cinema, que estava precisada, né? Como diria, estava precisada disso. Quentin Tarantino fez isso, foi num dia e comprou o bilhete para assistir um filme, aí saiu de um e depois foi no cinema em frente e comprou o bilhete para assistir o outro, justamente para estimular isso, porque Hollywood... Pode parecer bizarro o que eu vou falar, mas Hollywood está precisando de dinheiro. Né? O cinema está precisando de dinheiro. E dos pontos que você falou, o principal para mim é o custo, né, de você ir no cinema. Depende do cinema que você vai aqui no Rio de Janeiro, depende da sala que você for assistir. Pô, tá maluco. Você vai pegar 80, 70 conto. Você paga todos os serviços de streaming com essa grana aí, cara, atualmente. Pois é, entendeu? Não faz sentido. A pipoca não é barata. Às vezes vem fria. A pipoca não é um pouco barata, porque é 70. Dura. Às vezes vem fria, né? E Pois é. E sem sabor. E é R$70 sem a pipoca, né? Porque não é o combo R$70 o combo, é R$70 só o ingresso. Aí se tu tem uma família, se tu vai pegar o ingresso de 40, por exemplo, de 20, uma família de 4 já são os 80. Né? Então, assim... A gente sabe que R$80 é um prato de comida para a família no almoço, dependendo onde for comer. E aí a galera acaba não indo. Às vezes o pai prefere, não vou levar o Enzo no cinema porque eu já tenho que pagar o ingresso, vou chegar lá e vou ficar me empentelhando querendo pipoca, e aí eu não vou poder comprar, e aí já vai ser estressante, e aí ele vai ver o povo comprando pipoca. Sim. Enfim. E a gente pode realmente... entender, né, a grandiosidade desse filme pelos seus números também. Oppenheimer, ele, como eu falei, ele é dirigido pelo Christopher Nolan, né, e grande elenco ali. Ele teve um orçamento de 100 milhões, que é um orçamento até modesto, se a gente pensar no que o Nolan tem feito ultimamente, mas vale lembrar que ele meio que rachou com a Warner, né? O Nolan, que tinha uma parceria muito grande com a Warner, ele acaba rachando ali, principalmente porque Tenet, né, não foi lançado da maneira que ele queria e tal. A gente já, né, falou aqui que o Nolan não é muito de acatar decisões, então ele fica... Gente, meu filme é mais importante que o isolamento social, né? Emburrado ali com a Warner, acabou fechando com a Universal, só que ela falou, olha... A coisa não tá boa, né? A gente tá aqui com os cintos apertados. O seu orçamento aqui é de 100 milhões, né? Faça aí o melhor que você puder fazer. E o cara realmente fez um filme ali de 3 horas de duração,
né, com esse orçamento de 100 milhões de dólares, que faturou, bicho, nada mais, nada menos do que 950 milhões até o momento, segundo aqui informações do Box Office, né, o que é fantástico, né? Se o filme custa 100 e fatura quase 1 bilhão, ele é uma das maiores bilheterias do ano, né? Ele tá ali abaixo de Mario, sim, de Top Gun, de Barbie, né? Mas ele tá ainda no top 5 de filmes. É um sucesso, né? Acho que não tem como ninguém, sim, negar esse tipo de coisa. Mas algo que eu vejo muito em Oppenheimer, né? Quando você olha para a história, porque ela é muito... Lógico que ela é uma biografia, né? O filme nada mais é do que uma biografia, né? Um recorte de parte da história do Oppenheimer real, né? O cientista ali, mais focado no que foi escrito no livro o American Prometheus, né? O Prometheus americano, que pega muito dessa fase do Oppenheimer, fazendo parte do lado do Projeto Manhattan e desenvolvendo a bomba atômica e algumas repercussões ali, e muita coisa, lógico, foi tirada, porque o livro abrange uma parte maior da história do cara. Mas a gente está numa fase, Otávio, que muito se discute, né? E aí vamos puxar aqui o velho Scorsese, que o cinema atualmente, e isso sozinho daria tema aqui para um outro podcast, nós já fizemos inclusive um podcast sobre isso aqui, né? Se é que estamos cansados de filme de super-herói, a gente já falou sobre isso aqui no Zoneando, que a galera meio que perdeu essa coisa do cinema arte, né? Do cinema de filmes mais encorpados, voltados para diálogo, né? Você citou o Tarantino, a gente tem o Nolan agora, o próprio Scorsese, Então, assim, esses diretores mais old school, né, mais classicões, que marcaram toda uma geração com esses filmes mais robustos, eles perderam muito espaço no cinema para filmes da Marvel, né, filmes de super-herói, para filmes Velozes e Furiosos, Transformers e Godzillas e King Kongs. O excelente Deus que nos ajude. Mas o que eu quero dizer, né, cara, dando essa volta toda, é que esse ano eu gostei de ver, cara, filmes... É até meio ridículo falar assim, filmes fora de circuito, né? Porque geralmente a gente fala isso sobre filmes indies, né? Filmes ali mais de festival e tal. Mas quando a gente pensa assim, filmes que não são blockbusters, né? Ou melhor, eles são, mas não são esses filmes verão norte-americano, Oppenheimer tá nessa, né, cara? É legal ver ainda que existe demanda para uma galera que quer assistir esse tipo de filme, independente se ele tem 3 horas de duração, com cenas de 15 minutos só de diálogo, né, sem mais nada acontecendo. Eu fico feliz de ver que há essa demanda ainda. Eu acho que volta pro que a gente falou antes, né, que assim, Hollywood precisava de dinheiro. Então, o que dava dinheiro? Filme de homenzinho brigando, filme com explosão, né? Tanto é que saiu Transformers, saiu um monte de coisa nesse sentido, porque é o que costuma dar dinheiro, Velozes e Furiosos. Então, eles foram apelando para isso. E aí, esses filmes que aparentemente não tem tanto apelo assim, acabaram ficando realmente com um espaço mais reduzido. Eu acho que você sabe disso, acho que você teve a oportunidade de estar em lives que eu falo isso. Sim, que eu sou contra esses filmes muito grandes, né? Assim, eu acho que o filme ter 3 horas, ele precisa realmente ter 3 horas. O que eu vejo às vezes são diretores que ficam querendo encher linguiça pro filme ficar durando, e o filme podia ter 1h40, 1h50, o cara faz um filme de 2h30, né? Eu acho que o Oppenheimer, ele mal ou bem consegue até administrar bem o tempo, né? São 3 horas de filme, você sente as 3 horas de filme, né? Um filme que não, de maneira alguma, você sente... Não é isso? Você sente que você tá ali acompanhando um filme de 3 horas, mas não é um sentir tão incômodo assim, né? É um sentir que, dentro da proposta dele, ele até que conseguiu conduzir bem, até porque as atuações estão muito boas, né? O Cillian Murphy tá muito bem, Robert Downey Jr. tá muito bem, o Matt Damon
tá muito bem. Sobre as mulheres eu vou falar daqui a pouco sobre elas no filme. E aí, né, porque eu acho elas um problema, que fizeram, mas aí a gente aborda isso daqui a pouco. Mas as atuações do filme estão muito bacanas, estão muito bem, e eu acho que conseguiu reproduzir bem ali um pouco do clima, né, da situação. Ele optou por não mostrar as bombas em ação propriamente dita, e faz sentido, né? Acho difícil o Hollywood querer ficar lembrando o que foi que eles causaram em Hiroshima e Nagasaki, né? Então vocês colocam ali o cara que um dos coordenadores do projeto como herói, não mostra o que ele fez, né, o produto das ações dele, e depois mostra ele lutando contra. Né, que aí você fica numa zona, num desconforto controlado. Né, tu faz um meia-culpa, mas tu não faz tanto. O famoso assim. Foi mal, eu tava doidão. Fui moleque. Foi mal. Isso que eu ia falar, errei. Fui moleque. Entendeu? Mas foi um moleque mais ou menos, porque eles estão até hoje, né, aí fazendo isso, só não estão tacando bomba, mas a mesma ideia, o mesmo modo de ver o mundo, continua do mesmo jeitinho, né? Mas eu acho que o filme é feliz na proposta dele, mas eu discordo de algumas escolhas técnicas do Christopher Nolan. Não sei se você quer falar disso agora. Vamos indo, vai deixar né? mais a gente vai fazendo essa introdução, não. Porque já que você puxou a parte histórica, né, vale fazer essa pequena contextualização. Como você disse, ele não mostra a questão das bombas, e ele é um filme, porque assim, o cinema está repleto de filme de guerra, né? Quem acompanha a gente aqui nos podcasts ou lá no canal sabe que eu adoro filme de guerra, enfim, mas existe também um grande filão para filmes que se passam durante um cenário de guerra, que não são necessariamente filmes de fronte, né? Então, Oppenheimer é um bom exemplo. O Jogo da Imitação, se a gente for pensar também, é um ótimo exemplo, que pega um cientista também, né, desvendando ali. São filmes que você consegue traçar uns paralelos ali. E aí, nesse também, mostra tudo que ele fez. Aí no final, quando não tem mais nada, só vem umas letrinhas falando, ó, fulano se matou. Pois não. Né? Mas ó, rapidinho aqui, tá? Não vamos retratar isso não. Só vamos colocar aqui rapidinho pra dizer que teve, né? Mas pois é. Então, assim, são filmes que se passam durante esse período de guerra, porque, filmes de guerra em si, né, interessantes, ali, não louvando o ato da guerra, mas pra quem curte e tal, ok, né? Eu adoro filmes de guerra, é bacana, mas essa coisa de filmes ambientados, né, durante um período de guerra também é muito interessante, porque parte do ponto de vista meio que cultural, o que as pessoas faziam na época, o que elas pensavam, a questão política é muito bem abordada, e o contexto histórico é esse, né? Um filme que está se passando efetivamente durante a Segunda Guerra. Há uma corrida armamentista, digamos assim, porque, e a gente não vai entrar em muitos detalhes aqui, mas a questão da bomba atômica, né, porque você tinha cientistas na Alemanha, né, que já estudavam isso de maneira enfática, a União Soviética também já tinha pesquisas avançadas, e os Estados Unidos entraram nessa corrida, porque se for possível fazer, nós temos que fazer primeiro, porque já havia eu acho legal, né, que no filme tem aquela parte que o Matt Damon, o oficial lá, né, o militar interpretado pelo Matt Damon, chega pro Oppenheimer e fala, mas qual a chance de dar merda nisso aqui, né? O Oppenheimer fala, quase zero. Como assim quase zero? Não, quase zero. Né? Mas se não for zero, a gente pode dizimar a Terra inteira, né? Pode iniciar aqui a atmosfera entra em combustão. Fica sossegado, né? Que eu acho que acho que não vai dar ruim. E confia no pai que tá dando certo. Então existia muito já dessa ideia de que se desse certo seria algo realmente destrutivo. Então o filme se passa nesse ambiente, né? E é legal, Otávio, porque para quem curte história, eles vão jogando as coisas, né? Eles vão falando, olha, tem que fazer isso aqui porque
tá tendo a campanha na Alemanha que já tá avançando até aqui, os russos já estão quase chegando em Berlim, né? A ofensiva lá no Pacífico tá assim, tá assado, tá chegando em Iwo Jima. Então, se você curte história, você acompanha o avanço da guerra pelos que os caras conversam ali nas rodas de bate-papo, pelos que o que eles ouvem no rádio, pelo que eles leem no jornal. Essa atmosfera é muito envolvente, né? Eu acho que o Nolan mandou bem isso aí. Sim. Não, fora o fato de você estar vivendo lá na cidade que foi construída justamente para poder fazer o projeto, né? Então, não, você acaba ficando enfurnado naquele clima realmente. Existem algumas pessoas que contestam alguns pontos do filme, né? E todo filme histórico vai ter isso, mas, por exemplo, quando ele pensa em dar o pão, o bolo, sei lá, o troço envenenado lá para um professor, que depois ele se arrepende e vai lá correndo pegar de volta. Não foi bem assim, pelo que parece na vida real. Parece que ele só se safou porque o pai dele tinha um certo contexto na sociedade e um poder aquisitivo razoável, senão ele tinha dançado ali. Mas eu acho que ele consegue fazer esse clima de tensão mesmo da corrida, né? Assim, você precisa construir algo para que você consiga resolver isso daqui, porque se você não construir, os inimigos de repente vão construir antes e você pode se estrepar e você pode ser a vítima, né? Na verdade, é uma grande disputa para ver quem vai fazer o outro de vítima primeiro, né? Eu não quero ser a vítima, mas aí, a partir do momento que eu não quero ser a vítima, eu naturalmente vou fazer com que o outro seja a vítima, né? Ou pelo menos é o caminho que eu escolhi a fazer o outro como vítima, porque você poderia fazer o teste, né? Vou dar um exemplo assim, tá? Exemplo bem esdrúxulo. Mas, por exemplo, a Coreia, Billy Mesh faz teste aí, ó, dizendo, ó, o que a gente tem aqui. E, ó, esperto que a gente tem isso aqui agora, hein? Entendeu? Eles podiam ter escolhido isso na época. Fazer, ó, não, vamos aqui. E aí, não, vamos tacar logo em 2 cidades japonesas, e que, sendo verdade que o filme mostra mesmo, o cara escolhe de acordo com a lua de mel dele. Esse é um mito, né, que ele é relatado ali em alguns livros realmente que falam sobre a Segunda Guerra, que um dos oficiais norte-americanos, esqueci o nome dele agora, que ele... Porque os alvos iniciais, né, seriam Kyoto estaria ali no topo da lista, mas como Kyoto, além de ser a capital cultural do Japão, né, lembrando que Tóquio só veio a ser uma central, né, uma cidade central anos depois, ali, né, Edo, como eles chamavam, mas Kyoto, né, antes já era o centro do Japão, funcionava em Kyoto e tal. Então, assim, pelo fato do cara ter passado a lua de mel lá e a esposa adorar Kyoto, eles escolheram outras cidades, né? Mas são acasos mesmo. Se a gente pensar, Nagasaki também não era... Perdão, Hiroshima também não era um dos alvos iniciais, né? Ela estava lá embaixo, na lista, mas por causa de mudanças meteorológicas, os caras tiveram que escolher e tal. É uma coisa, assim, escabrosa, né? Se a gente pensa no ato da bomba atômica, né? Um genocídio em massa. Ah, Thiago, mas estava em guerra. Ok. Né? A gente não vai discutir aqui méritos éticos durante uma guerra, mas é uma coisa pesada demais, né? Quando você vai ver depoimentos, documentários e os efeitos pós-bomba é muito pesado, e até foi bom, eu concordo com você, eu acho que foi bom o Nolan ter tido a sensibilidade de não trazer isso pro filme, até porque, de novo, não é uma história sobre a bomba, é sempre bom a gente falar isso aqui, é uma história sobre o Oppenheimer, né, que é interpretado aqui pelo Cillian Murphy. E aí, Otávio, eu acho que vale a gente gastar um tempinho falando dele, porque o Cillian Murphy é um cara pitoresco, né? Ele é o galã feio, né? É o cara que é charmoso, mas é feio, ele é uma espécie de Daniel Craig ali, né? Tem cara de surrado, mas é um cara charmoso. Não tem carisma, no sentido de que é meio apático, mas ao mesmo tempo é um cara que te cativa, hiper talentoso, tem presença,
Tem presença, né? E se você vê as entrevistas dele, o cara é meio que um ermitão, assim, de rede social, de interatividade e tal. Muita gente conhece ele por Peaky Blinders, né? Mas eu acho que Oppenheimer é o ponto que alavanca a carreira do cara, sabe? Eu acho que o Nolan acertou muito em trazer o Cillian pra esse papel. E tem cenas, cara, onde ele tá assim, momentos onde vários personagens estão falando um monte de coisa e tal. Ele tá simplesmente parado olhando, e a forma como ele olha, e ele movimenta as mãos, e ele, sabe, mexe nos lábios, assim. O cara tá passando, tipo, 1000 coisas pela cabeça, pelo sentimento, sem falar nada. Sim. Fantástico. E isso é muito melhor do que quando o Nolan resolve tremer a tela, né? Porque se tem uma coisa que me incomoda nesse filme é: quero mostrar que o personagem tá perturbado, que o personagem tá confuso. Já sei o que eu vou fazer, vou tremer a tela e colocar aqui como se fossem átomos explodindo na cara de todo mundo. Isso me irritava de um jeito durante o filme, que eu pensava assim: sério, cara, é isso que vai ficar fazendo o filme todo? Depois ele para, felizmente ele para depois, mas ali até a metade do filme ele fica: não, vou ficar tremendo aqui a tela e botar explosões pra mostrar que é o pensamento confuso dele. Isso me irritou de uma maneira que tu não tem noção. Mas aí eu acho que o Cillian Murphy, ele conseguiu conduzir muito bem. Foi o que eu falei agora há pouco, né? Eu acho que todo mundo tá muito bem no papel. Até o cara que faz o Einstein, ele aparece pouquinho, né? Mas as cenas que ele aparece, você tem a presença ali você percebe, não, pô, esse cara tem um peso aqui, não é só porque o Einstein, mas a maneira que ele tá se comportando na cena. Meio enigmático ali, né? Muito bacana. Tipo, o que ele falou realmente? Será que ele falou alguma coisa? O que ele não falou? Como que ele tá vendo isso tudo? Qual o conselho que ele deu? Qual o conselho ele deixou de dar? E aí eu já vou aproveitar esse gancho pra falar justamente do que o filme não fez, né? Que foi tratar bem as personagens mulheres. Assim. A Florence Pugh tá no filme pra ficar pelada. Assim. 2/3 das cenas da Florence Pugh no filme é ela nua, sem motivo, assim. E não são cenas que exigiam que a atriz estivesse nua. Luiz Otávio, mas tem uma cena que eles estão ali transando, então tu quer que ela transe de roupa? Não quero que ela transe de roupa. Mas eu já questiono, aquela cena precisava estar ali daquele jeito? E outra coisa, precisava mostrar a nudez da atriz? Todo mundo sabe, todo mundo não, mas qualquer diretor mais ou menos sabe como tu gravar uma cena sem que tu precise ficar mostrando o seio, a bunda da atriz. E o Nolan lavou as mãos em relação a isso. Então parece que a Florence Pugh tá aí no filme só pra estar pelada, como o personagem dela tinha um peso muito maior ali na história do filme em si, na própria história do Oppenheimer, né? E aí depois você tem a esposa dele também, que são pouquíssimas cenas que a esposa dele quando ela tá, ela brilha, né? Que é quando a ela Emily Blunt que faz. Quando ela tá brilha, né? Quando o roteiro, quando a direção deixa, ela brilha, mas é muito pouco, são muito poucas cenas. Durante muito tempo ela tá ali só como a corna que tá do lado do cara, apesar de tudo, né? E na verdade não é isso também, né? Então acho que toda a sabedoria que o roteiro e a direção tiveram para tratar os personagens homens, as personagens mulheres, eles meio que ignoraram e falaram: é isso aí, né? Vamos botar uma pelada, vamos botar a Florence Pugh pelada, porque vai fazer barulho, e a Emily Blunt vai estar aqui para ela eu concordo contigo. Inclusive eu fiquei até meio assim triste, né, quando a Pugh é tirada do filme, né? Lógico que a personagem, eles estão seguindo a história, né? Então ok, mas assim, você sente que é meio que um desperdício, né? Você traz uma atriz como ela, que tá numa fase muito boa lá da carreira, e você vê que poderiam ter aproveitado mais, inclusive outros atores fazem. É quase um filme de ponta, né? Você tem atores muito presentes ali, mas tem outros vários fazendo ponta. Então, assim, se a gente for pensar aqui no elenco, né? O próprio Murphy, a Pugh e a Emily Blunt, né? Se for pensar no elenco só de mulheres. Aí você vem com Robert Downey Jr., Matt Damon, Rami Malek, Gary Oldman, Jack Quaid, Josh Peck, o Casey Affleck, o Kenneth Branagh. Cara,
só homem, né? Aí, ok, sim. Thiago, então justifica que as mulheres tenham tido pouco espaço? Se a gente for pensar, e aí assim, pode parecer até uma passada de pano pro Nolan, né, já que ele foca no universo militar, político e científico, se a gente pensar um pouco também, né, que a gente está falando de um universo norte-americano dos anos 40, no meio científico, militar e político, eram homens, né? Você tinha poucas mulheres ali. Então, assim, até sim. Justifica que não existam muitas mulheres no filme. Mas sendo assim, se você só tem 2 mulheres de relevância, porra, então dá mais espaço para elas, né? Vamos aproveitar direito, né, cara? De novo, assim, eu acho muita sacanagem que fazem com a Florence Pugh. Quem não assistiu ainda, depois da curiosidade, presta atenção. Ela aparece na primeira cena vestida, depois ela tá pelada o tempo todo. Entendeu? E assim, e nudez que não se justifica, né? Uma nudez que tu fala assim, não, aqui você consegue entender. Não justifica, não tinha pra que expor tanto a nudez da atriz assim, e assim. Não é à toa que na época teve gente caindo de mar e falando, o Christopher Nolan não sabe trabalhar personagens femininas, né? E esse filme mostrou isso. Falando do Nolan agora, né? É lógico que o elenco em si, como a gente disse, ele tem muitas pontas, né? Porra, tem Gary Oldman, Rami Malek fazendo ponta no filme. Parece aqueles filmes dos Trapalhões, que eles estão no lugar, de repente entra o Dominó. Mas o Matt Damon tá música, muito bom, né? Tá fazendo a coisa do militar carrasco. Robert Downey Jr., excelente, né? E com a maquiagem que envelheceu ele muito bem, então sim. Faz um ótimo papel, mas o filme, se a gente pensar, o Otávio, ele tem assim, se for pensar em montagem, tá? Ele não é, além de ele ser um filme longo, ele não é um filme fácil de se assistir, porque ele tem assim, umas 3 cronologias, né? Você tem aquela parte ali que é meio preto e branco, que é quando o Strauss, né, que é interpretado pelo Robert Downey Jr., tem mais destaque, então é um ponto de vista meio externo, mais focado na presença dele. Você tem uma paleta mais amarelada ali, que é mais o passado, né, do Oppenheimer, e o Nolan brinca com essa questão das cores, né? Então assim, quando as coisas estavam mais quentes, né, com a luz mais quente, é quando estava se desenvolvendo ainda a questão da bomba, criando a cidade lá de Los Alamos, né, estruturando o projeto Manhattan, e aí você tem uma paleta mais fria, né, que é tipo assim, agora que foi descoberto, testado e usado, vem a parte do julgamento e tal. Não, e aí tem uma coisa curiosa, desculpa te cortar, que eu nem acho tão brilhante assim, mas é algo diferente que ele fez, porque geralmente o preto e branco é o passado, né? E nesse filme preto e branco é justamente o que está acontecendo no futuro. Então, quando a gente está no preto e branco, já são as consequências do que a gente está acompanhando na história do filme. Talvez seja assim, para você focar muito mais no que está sendo dito, menos no que está sendo mostrado. Tipo assim, a imagem aqui, ela não tem tanta importância como o conteúdo. Não sei, fazendo uma leitura aqui, não parei para pensar muito bem em cima disso. Mas a questão é que Oppenheimer, ele é um filme muito bem montado. É difícil você trabalhar com uma montagem assim, né? O próprio Tenet, ele tem uma montagem terrível. Eu acho um filme extremamente confuso. Mas ele realmente para te confundir com a questão tal da linha do tempo. Cara, existe uma diferença entre você confundir pela narrativa e existe uma diferença de você confundir pela montagem, né? Então, assim, você fazer uma má montagem não justifica você, eu tô super confuso aqui. Não é isso. Então, o que ele erra em Tenet, ele acerta em Oppenheimer. Mas eu vou te falar que ainda assim, cara, teve hora que você fica confuso. É um filme que você não pode ver no celular. Sim. Você não pode ver conversando muito. É muita gente aparecendo o tempo inteiro. Aparece um cara e o muito cara tá falando com ele, não, você tem que fazer a bomba, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí corta a cena. Aí na outra cena o mesmo cara tá ali, mais velho, dizendo assim, não, você fez tudo errado e tal. Você fala, pô, mas peraí, esse cara é aquele mesmo? Mas quem é esse cara?
quem é esse filho da puta que chegou aqui e tal? Então, você se perde, é um filme difícil, né? Assim, e aí tem a galera mais, né? Mais sommelier. Não, você tá dizendo isso porque você tá acostumado com filminho leve, né? Com filminho de robô gigante. Só que é blockbuster. Mesmo a galera assim, que eu acompanho, né? Que eu tenho um certo respeito, que faz críticas mais embasadas, admitiram que tiveram dificuldade. Que às vezes o cara só conseguiu pegar realmente uma linha do tempo mais coesa assistindo o filme pela segunda vez. Porque é muita informação, cara. É um filme extremamente denso de você assistir. Não, e muito nome, né? Não é só muito personagem, é muito nome. Então, cara, quando o filme. E aí, o problema é meu, né? Mas quando o filme começa a ter muito nome, quando a história começa a ter muito nome, quando o livro começa a ter muito nome, eu já começo a prestar atenção. Game of Thrones, né? Porque, pô, cara. Se o fulano. Se não, dependendo da quantidade de gente, se não mostrar o rostinho do fulano falando, ou se o fulano for alguém muito importante, assim, que apareça constantemente, é fácil de acontecer esse filme, isso. Tu tem que tomar cuidado mesmo, porque tu pode se perder facilmente. E é o que você tá falando, né? Existe ali um limite do proposital, que é para mostrar como o próprio Oppenheimer fica perdido no meio daquela situação toda ali, né? De quem vai construir a bomba, das consequências daquilo. E aí ele que é puxado para resolver o troço, que deveria depois ser visto como um herói, acaba sendo visto como um traidor, porque alguém tem que pagar o pato de todo o dano que foi feito. Então entra também aqui, ó. A gente jogou aqui, tá? Realmente é um troço muito ruim que aconteceu com o Japão, então vamos condenar o cara que estava liderando o processo aqui. Ninguém mais tem a ver com isso, não, tá? O problema é esse cara aqui, que inclusive tinha ligações com o comunismo, tá? Então, ó, a gente aqui não é tão culpado. O problema é esse bode expiatório aqui. Para você lidar com a questão da opinião pública, né? E tudo mais. E o filme, ele faz essa construção com essas 3 linhas do tempo, né? Vamos colocar assim, essas 3 cronologias misturadas. E eu entendo que, assim, para você ter uma noção de espaço-tempo é um pouco confuso. Mas a construção do Oppenheimer, né, como ele vem da construção de um professor, de um acadêmico extremamente vaidoso, egocêntrico, né, até um cara que realmente começa a ponderar do que ele fez, o Nolan faz isso muito bem. Ou talvez os créditos sejam muito mais do Cillian Murphy, né? Que consegue passar isso ali. Porque eu gosto do Nolan, mas eu acho ele um diretor muito mais de método do que de pessoas, né? Eu não sei se ele dirige pessoas muito bem, mas o Cillian Murphy é excelente e ele mostra, né, até nas cenas que ele tá com a Florence, né, por mais que sejam poucas, quando ela joga as coisas na cara dele ali e ele tá meio tipo, não, mas eu sou só um estudioso, eu sou só um acadêmico e tal, e ela fala, não, cara, o mundo é muito mais que isso, sabe? Escolhe a pica menor aí e senta, porque todo mundo tem responsabilidade, a gente tá passando por uma transformação no mundo, né? E essa guerra vai acabar em algum momento e você tem que se decidir, cara. Você é um cara importante, tá de frente para um projeto, então... Né? E a própria esposa depois cobra ele também, né? A Blunt vai lá e fala, pô, tu apertou a mão do cara, teu otário, porra, qual é a tua, né? O cara fez isso contigo, agora tá você aí. Ele é o tempo todo bombardeado, então ao mesmo tempo que ele tá o bambambam ali sendo aplaudido, aclamado, quando chega em casa o cara tá tipo, caralho, o que eu fiz e tal. Então, como construção de personagem, cara, tipo assim, se a ideia foi, vamos contar a história da biografia do Oppenheimer, né, logicamente que é uma coisa reduzida, e aí sempre vai ter algum historiador que vai falar, olha, isso não foi bem assim e tal, mas no geral, se a ideia era passar a humanidade do personagem e não só o cientista, ele fez isso muito bem, né? Sim, eu acho que
O filme acerta em muitas coisas, e eu acho que o fato da gente fazer aquelas ponderações sobre os personagens femininas, acho que mostra que realmente tem um problema ali na condução da direção dos personagens em si. Agora, os atores conseguiram fazer bem o que era proposto, né? A cena da Emily Blunt... tu vê o ódio no olhar dela ali, né? O desprezo. Tu vê toda a raiva dela ali naquela cena, do tipo, sério que tu vai vir com essa mãozinha pra cima de mim? E é só com o olho, cara. É só com o olho, entendeu? Ela não faz mais nada. Então, assim, eu acho que tem muito mérito dos atores ali, porque o Christopher Nolan é do técnico, né? Assim, então eu vou construir a explosão semelhante à bomba atômica. Sim. Né? Ele está muito mais preocupado em fazer a construção da bomba atômica em si, pelo menos a impressão que eu tenho, do que de falar para ator, meu filho, inclina um pouco para cá, porque se você inclinar para cá... Até porque tu é o Gary Oldman, então, né, cara? Eu não tenho que te ensinar como é que tu vai fazer. Tu é o Kenneth Branagh, cara. Eu não tenho que te ensinar como é que você vai fazer, né? E por mais que o Nolan tenha os problemas dele, a gente tem sempre que admitir que ele é um diretor que chama elenco, né? Tu vê que o cara, ele deve ter mandado lá no grupo de zap dele, poxa, rapaziada, eu vou fazer um negócio aqui, quem quer participar? E a turma, né, é igual amigo oculto de fim de ano. Não, eu topo, eu tô dentro. Mas o Cillian Murphy, que era que não, vai até na dívida de gratidão, vamos dizer assim, né? Porque o Cillian Murphy, se a gente for parar pra pensar, qual é o grande filme que o Cillian Murphy aparece? É o Espantalho do Batman. Ele é o Espantalho galã, né? Ele tá naquele Extermínio. Já volta no 3. Então, assim, ele já tinha feito Extermínio, que é um bom filme, mas é um filme meio nichado, nem todo mundo conhece, né? Então, é o Batman que leva ele pra todo mundo conhecer. Peaky Blinder e traz ele de volta pra Oppenheimer, né? Então, é excelente. E, cara, nessa loucura toda de montagens e construção de personagens, né, e da politicagem e tal, eu não sei se você teve essa impressão, Otávio, mas dentro dessas 3 horas, né, e ele como a gente já falou, ele é um filme que você sente as 3 horas, eu tenho a nítida impressão que são 2 filmes. Você tem um filme que começa, né, mostrando um cara acadêmico que é chamado para fazer parte de um projeto ultra secreto, e aí ele tem aquela coisa meio dele montando ali o projeto Vingadores, né? Ele vai atrás dos cientistas, constrói a cidade, tem o ápice, que é eles testando a bomba, e aquela cena dele sendo aplaudido ali, né, pelos soldados, né, pelos jornalistas e tal. Naquilo ali, já podia, se fosse um filme clássico, assim, de montagem clássica, ia entrar aquele fading, né, de tela preta, assim, e a letrinha mostrando, né, Oppenheimer, depois disso, foi julgado, não sei o quê, né, morreu com tantos anos e tal. Mas não. Quando o filme chega nesse ponto, ele para, e aí você já tem aí 2 horas e lá de filme, tu tem quase 1h30 de um outro filme, que é o quê? Que é o Oppenheimer 2, ou Julgamento. Que aí é ele tendo que lidar com as situações do que aconteceu, e aí entra um negócio meio tarantinesco, né, cara, que são cenas de 20 minutos de puro diálogo e falação o tempo inteiro, e é outro filme. Aquele senso de urgência para você desenvolver a bomba, ele acaba, e aí você tem todo mais 1h30, 1h20 de filme, uma outra pegada. Sim. Ele já vai meio que fazendo isso, né? Assim, a gente já tem esse segundo filme, as cenas em preto e branco do lado do início. É porque mesmo esses momentos são momentos em preto e branco, são momentos de urgência, né? Depois que a bomba sai, que a gente vai pro julgamento propriamente dito, as coisas já estão caminhando num outro nível, e aí realmente os dilemas são outros, os debates são outros, e aí a inquietação do próprio Oppenheimer acaba ficando mais evidente, inclusive, né? Porque enquanto você tá ali na loucura da construção da bomba, tá todo mundo frenético. Depois que a bomba foi construída, quem continua frenético é o Oppenheimer tentando lidar com as consequências do ato dele. Então acho que tem muito disso realmente, assim, são 2 filmes. Você poderia muito bem fazer um filme só da construção da bomba, tirando todo o preto e branco, tirando toda a construção, né, que seria
um outro filme menor, seria uma outra proposta, mas o Nolan depois resolveu ir a fundo nessa questão do julgamento. Eu não sei se realmente quem acaba se metendo depois é o Kennedy. Eu vou ficar devendo informação, também. ou se ele só botou, se ele botou ali só para fazer um gancho. Mas eu acho interessante tu ver porque o cientista no filme sempre se ferra, né, Thiago? Quer. Não. Filme de catástrofe é porque ninguém escuta o cientista. E aí, mesmo quando escuta, é pro cientista construir a bomba e ele que vai se ferrar. Né? Então, quer não, o filme tava todo voltado no final pro Oppenheimer se ferrar. E aí, felizmente, quem acaba se ferrando é o personagem do Robert Downey Jr., que, se você ficar atento ao longo do filme, tu começa a sacar que realmente, né, ele que de alguma maneira tá manipulando tudo ali para no final ele se dar bem com aquilo tudo. E o mais bizarro de tudo é o motivo, né? O mais bizarro de tudo é a cisma que ele tem do que o Einstein teria falado pro Oppenheimer, e o Einstein, segundo o filme, né, na verdade não teria falado nada demais pro Oppenheimer, ele só teria tido uma conversa, nada demais. Ele crente que ele tinha falado maior babado, né? E o Einstein virou pra ele e falou: e o Mengão, hein? Porra. E o Botafogo? Como é que tá? E aí, hein? E o Botafogo, hein? Tá. Implodiram o general Severiano, né? E aí mostra muito do egocentrismo do próprio personagem do Robert Downey Jr., que era um cara que queria se colocar ali numa posição central que ele não tinha, e tudo isso por vaidade, porque ele foi fazer um comentário e o próprio Oppenheimer meio que dá uma resposta debochada, típica do meio acadêmico, principalmente daquela época, né? Pois é. No final se estrepou. E aí, se a gente for pegar aqui esse segundo filme, né, que é ali todo o julgamento e tal, que é pesado, né, assim, como eu falei, é uma cena longa, são diálogos longos e muito juridiquês, muito... ali é você vê, assim, para quem curte, né, o trabalho do Nolan, ali é claramente ele com aquele cabeção dele, né, sentando e falando: opa, agora eu quero falar de política. Agora eu quero meter um direito aqui. Pá, escreve, né, e manda lá pro roteirista e fala: ó, dá um jeito aí, mano, encaixa esses diálogos aí. Pô, mas tem 60 páginas de diálogo numa cena aqui. Meu amigo, foda-se, né, faz aí que eu tô falando. Dá teu jeito, te vira. Dá teu jeito. E aí o cara bota ali, pá, e faz acontecer. É o Nolan fazendo o que ele curte fazer e tal. Explica tudo aí ao máximo para não ficar dúvida. Ainda assim é difícil, né? Se você se perde ali no que tá, porque é um entra e sai de você não sabe quem tá fazendo, quem é a testemunha, quem tá ali para defender, quem tá ali para acusar, um negócio meio difícil. O cara que tu acha que vai defender acaba ferrando com ele. É muito doido, cara. Aí o cara que tu acha que vai acusar acaba não indo pra não fazer besteira. Tu não pode piscar. E aí, se a gente for pensar nos subplots, né, como é que o filme ainda trata de temas atuais, né? Porque você tem ali, pra quem curte história, né, agora, você tem o embrião do que seria, anos mais tarde, toda a questão da Guerra Fria, né, que você já tinha essa preocupação de um espião soviético, como de verdade há, né, apesar de não ser quem eles esperavam, mas existia realmente um espião soviético. A questão da força, né, do Partido Comunista, né, como logicamente que não é o que boa parte das pessoas hoje acham que é um comunista, né, mas ali sim eram realmente comunistas, né, que pensavam os ideais, né, enfim, da implementação, né, de um Estado socialista. O filme ele vai pensando essas coisas ao longo do filme inteiro. Então tem personagem ali que você fala: porra, esse aqui é um cara que é do partido. Esse cara aqui tá mandando uma letra, meu amigo, que ele seria aplaudido em qualquer DCE, sabe? Né? Sim, verdade. E o próprio Oppenheimer, assim, a ligação dele não era tão forte assim, né? Ele deu dinheiro em alguma ação ou outra, ele compactuava de algumas ideias, mas tentam colocar como se ele fosse um líder comunista depois para poder ferrar com ele.
e aparentemente, eu acho até que na história real mesmo, ele não era esse comunista todo, ele tinha simpatia com algumas ideias, como qualquer um pode ter de qualquer projeto político, né? Tu pode concordar com uma ideia ou outra do liberalismo, por exemplo, e não necessariamente ser liberal, assim como alguém pode concordar com um pensamento mais comunista e não obrigatoriamente ser comunista. E parece que era a situação do Oppenheimer, e o filme coloca em dado momento querendo acusar ele como se ele fosse o comunistão do troço todo, como se ele tivesse o tempo todo armando com os comunistas para conseguir implantar o comunismo, e não era nada disso, né? Ele só estava ali tentando viver a vida dele, querendo criar as coisas ali no laboratório outro dele. Outro tema também que é bem tocado no filme que é um termo, né, que às vezes se usa, que é a questão do equilíbrio do terror, que é justamente o que os Estados Unidos fazem com a bomba, né? A gente vai jogar uma bomba e já vai jogar uma segunda bomba, sabendo que os japoneses não vão se render com uma só. Então, assim, a gente vai mostrar para eles que se eles não se renderem, a gente vai destruir aquela península inteira, né? E mostrando também para as outras nações, né? Mostrando para o Reino Unido, que é um aliado, mostrando para a própria Alemanha, mostrando para a União Soviética, para a China, enfim, que nós temos essa superioridade bélica, né? E é uma coisa que está aí até hoje. Você deu um excelente exemplo, né, da Coreia do Norte hoje, logicamente, né, gente, salvo as devidas proporções, mas se a gente for pensar o nível de conflito geopolítico que a gente está hoje em dia, né, se você pega um grupo, né, porque hoje grupo terrorista, Estado, né, em alguns lugares são coisas que se misturam e, enfim, a gente não vai falar muito sobre isso aqui, mas imagina, né, cara, se essas pessoas hoje, né, conseguem botar a mão em armas desse tipo, né? Então, assim, quando você tem um Estado contra o outro, né, e estados fortes e grandes, que geralmente representam eixos ali e tal, você sabe que no final é aquele meme, né? É um cachorro latindo pro outro assim pelo portão, e quando você abre o portão é um cheirando o cu do outro. Mas, velho, se der errado em alguma coisa, a merda é grande, né? Então o filme ele já tocava nessa questão. Sim. E tem uns pontos ali, inclusive de diálogos do Oppenheimer com o Einstein, onde eles já deixavam isso subentendido. Olha, lá na frente a gente vai colocar o mundo em uma situação fodida, né? Complicada. Porque imagina o que os caras vão fazer a partir do momento que tu conseguir construir a primeira, né? E aí, vou citar de novo o Batman do Nolan, né? Que o primeiro Batman termina o próprio Gary Oldman, né, falando pro Batman, tá, e a escalada? Que escalada? Você tem colete à prova de bala, eles vêm com uma bala que perfura o colete. A gente tem um defensor mascarado, e aí começa a aparecer um maluco com o rosto pintado também, fazendo referência ao Coringa no final do filme, né? E aí é a mesma coisa aí, se você tem uma bomba atômica, o que é que o teu inimigo vai fazer depois para tentar ultrapassar essa bomba atômica? E aí, partindo para outras questões aqui um pouco mais técnicas, né? A gente falou sobre construção de roteiro, montagem, fotografia. Falando um pouquinho de som, né, e trilha, a trilha sonora ela é assinada ali pelo Ludwig Göransson, né? E eu não sei se a pronúncia seria essa, mas é um cara que também tem feito algumas coisas interessantes, né? Ultimamente ele fez aí Creed, né? Fez rock. É um cara jovem, né? Que tem feito algumas coisas bacanas. Ele tem... Eu vi algumas críticas dizendo que que o Nolan gosta tanto de trabalhar com o Hans Zimmer, né? Que arrumou um cara que emula o Hans Zimmer, né? Que ele tem ali algumas coisas na trilha que parecem muito e tal. Eu não tenho uma opinião muito formada sobre isso, mas a trilha sonora em si, eu não sei se ela é muito marcante, né? Também não me marca nem um pouco.
Se tu pedir pra eu lembrar aqui, eu tô tentando lembrar aqui. Mas o uso de sonoplastia é interessante, porque às vezes, né, naqueles momentos de confusão ali, por mais que você não goste das cenas de tela tremendo, para mostrar que o personagem está em conflito, mas o Nolan usa muito ali nessa sonoplastia, nessa montagem de som, zumbido, estalo, microfonia, sim, né, para mostrar essa confusão. Então, na narrativa ajuda muito. E aí uma coisa que na hora eu fiquei sem entender, mas que depois eu acho que foi realmente uma decisão artística interessante, é que na hora da bomba mesmo, é mudo. Não tem som. Você tá esperando um negócio, sim, tipo, catástrofe, e não tem som. Mas, no meu entendimento, a falta de som é para você se conectar com a monstruosidade, sabe, das chamas e do fogo e da capacidade destrutiva. Então, assim, é aquele momento que o cinema fica em silêncio, pensando que é um filme para ser visto em cinema, onde as pessoas só veem fogo e destruição, que é o que uma pessoa que será, sim, atingida por uma bomba atômica vai ver por um segundo. Sim. E tem até o fato da distância que eles estão, né? Então, naquele momento, ele faz... A gente só escuta o som quando a onda, né, de impacto chega nos personagens. Aí a gente escuta. Mas eles também não mostram logo de cara, né? Eles fazem a contagem e aí o filme fica em silêncio. E eles também não mostram se deu certo. Não. Tu sabe que deu certo porque o filme é sobre isso. Mas eles também não mostram logo de cara que deu certo. Eles ficam um tempo assim mostrando os personagens em si no silêncio. E aí depois mostra a explosão propriamente dita. E aí realmente assim, ó, é um pico de tensão, mesmo você sabendo o que aconteceu, mesmo você sabendo que deu certo o projeto, né? Tu fica tenso ali pensando, deu certo na primeira? Se você não conhece a história, tipo assim, será que não deu certo na primeira? Será que eles tiveram que fazer de novo? E aí esse momento foi muito bem construído, assim, foi muito bem feito do filme, que é a hora que tu fica esperando ali a catarse do final do trabalho daqueles caras lá, né? E se a gente for pensar uma outra polêmica aqui agora, né, também envolvendo o lado técnico, criou-se, Otávio, essa coisa, essa mística, né, de que o Nolan só trabalha com efeitos práticos, né, que o Nolan não usa VFX e tal. E realmente, né, se a gente for pensar no cinema hoje, né, caras como o Nolan ainda prezam muito efeitos práticos, né, e ele deu entrevista, né, dizendo que ele ia construir a explosão da maneira mais prática possível, então, e realmente ele faz isso, mas o filme tem um monte de filtro, tem um monte de camada, tem o uso de VFX, sim, tá? Mas nos créditos do filme, né, eu vi que levantaram meio essa questão de que para manter ainda essa imagem de que o Nolan é um cara 100% off VFX, né, CGI, efeitos gráficos, ele meio que suprimiu, cara, nos créditos, algumas pessoas responsáveis pelo trabalho de VFX, né? Isso eu não sabia, não. Então, pois eu vi que teve a galera levantando isso. Eu não serei leviano aqui, né, apesar de talvez já estar sendo, de cravar alguma coisa em relação a isso, mas é algo que tem que se pensar, porque a gente acabou, né, deixando esse podcast bem datado, a gente acabou de sair de uma greve, né, de roteiristas e atores em Hollywood, e parte dos profissionais de VFX tem batalhado por uma sindicalização, porque hoje cada vez mais, né, os artistas digitais estão sendo requeridos ali no uso de inteligência artificial, chroma key, maquiagem digital, né? Enfim, diversas áreas do VFX, inclusive dos efeitos práticos também. Essa galera tá se sindicalizando, tá se organizando, então não tem essa, cara, sabe? Eu acho que se o cara trabalhou, se ele colocou ali, eu acho que não é vergonha, né? Você faz o efeito prático até onde dá, bicho, né? O Spielberg em Jurassic Park 1, nos anos 90, usou lá mecatrônico pra cacete, tanto que o filme você consegue assistir ele bem até hoje. Mas tem coisa ali que é CGI também, porra. Quando mostra aquele monte
de brontossauro andando ali, porra, não são uns bonecos de 30 metros de altura, sabe? Então... Não, assim, eu acho que você tá sendo muito esquerdista, que claramente todo mundo sabe que sindicato só serve para atrapalhar trabalhador, que a relação funcionário-patrão é a melhor maneira de você conseguir uma condição melhor de trabalho, entendeu? Então, você vir com esse discurso assim, claramente, se fosse na época, você seria preso por ser seria comunista. Julgado ali, né, junto com Oppenheimer. Você seria julgado, entendeu? A gente que veio de uma reforma trabalhista ali que mostra como a flexibilização das leis são uma maravilha para o trabalhador, né? Tu vem com esse papo de sindicato? Como assim, gente? Ainda mais sindicato de artistas nos Estados Unidos. Ah, não, esse podcast foi por um caminho muito tortuoso, Thiago. Entendeu? Você tá trazendo aqui problematização e mimimis, entendeu? Que não condizem com a cultura pop. Tá legal? Então, você que tá querendo lacrar. Eu fui convidado aqui para um podcast que quer lacrar. Porque imagine você, em pleno 2023, a gente precisar definir... Lacração não, lactação. É mesmo? Aí já é contigo. Mas, cara, é absurdo, né? Eu espero que a galera tenha entendido que eu estou aqui trabalhado na ironia, mas é um absurdo. Em 2023, um diretor, supostamente, resolver tirar o nome da galera que trabalhou para manter a imagem dele, pô. Entendeu? E aí, isso daí que você falou do pessoal dos efeitos especiais é algo que começa a ser debatido mesmo. Porque da indústria hoje é a galera que não tem sindicato. E aí a própria Marvel, né, pra gente não falar só do Nolan, a própria Marvel tá passando por um problema sério por causa das empresas de FX dela, né? Eles mandaram embora uma diretora lá, que é meio bode expiatório e meio realmente responsável, porque eles estão tirando o couro desses caras, entendeu? O trabalho deles está tendo que ser feito numa velocidade que não tem como fazer, e depois ainda dizem que o trabalho dos caras não tá bom, porque eles não souberam fazer quando a verdade não é essa. Né? O Nolan, a gente já brincou aqui antes, né, quando a gente falou, ele já tem tomado algumas posturas muito complicadas, né? O fato dele não conseguir trabalhar bem com personagens femininas no filme, o fato dele ter peitado e querido que o Tenet fosse lançado na pandemia, nos cinemas, quando o isolamento social ainda não estava, não tinha caído ainda, e aí agora essa questão também aí de tirar o nome de algumas pessoas dos efeitos especiais, né, de supostamente ter tirado o nome de algumas pessoas dos efeitos especiais para manter uma certa imagem, mostra que é uma figura complicada de se trabalhar, né? Não é um dos mais complicados, talvez, na história de Hollywood, que a gente já teve histórias muito mais escabrosas, né? Mas mostra que é um cara complicado que, em nome de uma imagem, que em nome de um certo poder, acaba ferrando a vida dos outros, ignorando todo o trabalho dos outros. Né? A gente realmente espera que o pessoal... E aí, falando mais especificamente depois da greve, né? A gente realmente espera que o pessoal do FX, dos efeitos especiais, consigam se organizar. O problema dessa galera é que muitas das empresas não são o mesmo país. Né? Então, você tem uma parte da empresa, né? E quem está contratando nos Estados Unidos, por exemplo, mas você tem uma empresa que está na Nova Zelândia, a outra está no Canadá, a outra está não sei aonde lá da Europa, e aí você conseguiu organizar isso, organizar leis trabalhistas, que absurdo, em 2023 a gente falando de leis trabalhistas, mas a gente organizar lei trabalhista, né, de uma galera que está espalhada pelo mundo é muito mais complicado do que você organizar, por exemplo, o sindicato dos atores que precisam ir aos Estados Unidos para gravar, né, ou que de repente vai fazer uma gravação em Quebec, mas eles estão localizados, eles estão enraizados, vamos dizer assim, nos Estados Unidos. Né? Então essa galera do FX, a galera dos efeitos, eles vão ter que pensar bem como fazer, e a gente realmente espera que eles se resolvam. Então, Otávio, pra gente fechar, né, cara, tuas considerações finais aí de Oppenheimer. Minhas considerações finais de Oppenheimer é que Barbie é muito melhor.
Mas falando sério agora, eu acho que é um filme ok. Eu acho que é um filme tecnicamente bem feito, bem produzido. Ele é um filme que eu acho que, de certa maneira, ele consegue passar o que ele quer passar. Mas eu posso dizer tranquilamente que eu não sou fã do filme. Ah, Luiz Otávio, vai passar Oppenheimer. Tá passando Oppenheimer agora. Bora assim. Não. Tem outra coisa passando, não. Entendeu? Até porque, de novo, são 3 horas de filme, né, gente? Eu não vou entrar na polêmica que rolou essa semana com a Carol Moreira e com outro cara lá, que eu esqueci o nome do cara que retweetou o comentário dela depois, né, que acho que o cara foi até meio deselegante na maneira que ele... Meio não, ele foi deselegante na hora de falar, né? Não vou entrar nesse debate em si, mas são 3 horas de filme, então... E aí eu acho que isso é um mérito também, porque você conseguir que um filme de 3 horas tenha tanta bilheteria é sinal que realmente muita gente vai assistir, porque os estúdios, inclusive, costumam não gostar de filmes tão grandes assim, porque quanto maior o filme, menos sessão, né? Então, de certa maneira, o fato de ser tão grande reforça o mérito que ele teve na bilheteria. O que posso dizer de Oppenheimer é que ele é um filme. E eu não tô dizendo isso, gente, pra parecer tênis verde erudito, não, tá? Mas ele é um filme pra quem curte cinema, sabe? Se você... Eu acho que o Otávio deu uma opinião muito honesta, né? Que ele reconhece os pontos fortes e fracos do filme, mas talvez o filme não seja pra ele, e tá tudo bem. Mas se você gostou, cara, se você viu no cinema e gostou, é um filme que tem que ser revisto, sabe, pra você pegar mais detalhes. Eu gostei do filme, pô, bacana. É aquele filme pra você pegar depois em casa, pra ver com calma, sabe, vendo o nome dos caras ali, com uma Wikipediazinha do lado. Esse aqui é o militar não sei da onde, esse aqui é o político que, porra, julgou ele, não sei onde. Se você tiver esse interesse, né, porque é um filme que ele pede um pouco mais de apreciação, digamos assim, se você gostou. Né? Eu gostei do filme, reconheço algumas falhas, né, como a gente falou aqui, a questão da trilha sonora, das personagens femininas, de que ele é um pouco confuso às vezes nessa montagem dele, eu não sei se é tão proposital, mas ainda assim é um baita filmaço, um elenco do cacete, né, conta uma parada muito importante, tem sensibilidade em alguns momentos, então é um filmaço, não é à toa que é uma das maiores bilheterias do ano, né? E agora é esperar aí o que o seu Christopher Nolan vai trazer pra gente no futuro. É isso então, vamos lá, vamos pro encerramento, vamos embora! E chegamos aqui ao final de mais uma edição do Zoneando Podcast, onde falamos de Oppenheimer, né? Filme aí de Christopher Nolan, trazendo Cillian Murphy aí no papel principal e grande elenco, 3 horas de filme, né? Mas acho que a gente conseguiu fazer até uma boa compilada aqui, eu e Otávio aí, nesse tempinho que a gente ficou. Então, meu querido Luiz Otávio, você, cara, espero que você tenha gostado, muito obrigado aí pela participação. Dá teu recado aí, teu jabá aí, o que você quiser falar, o momento é seu. Não, eu primeiro queria agradecer o convite, gostei da conversa. Gostaria de dar um testemunho aqui, tá? Se você acha que vida de professor é fácil, a gente tá gravando isso quase meia-noite. É verdade. E tem aluno me mandando mensagem no WhatsApp porque a nota não entrou no sistema. Tá? Então, e o Vasco tá levando de 4-2 do Corinthians. E o Vasco acabou de perder. Tava empatado. Eu comecei a gravar este troço, o Vasco perdeu o jogo. Mas, enfim, reforço aqui o agradecimento. Espero ter contribuído de alguma maneira, tanto aqui conversa com o Thiago e para quem está nos acompanhando. Quero aproveitar o convite, a oportunidade para fazer um convite. Então, se você não conhece os dois faladores, procure tudo quanto é rede social. YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Twitter, Spotify. A gente também está começando a botar o conteúdo lá dos nossos vídeos lá também. E eu tenho um convite mais especial ainda, porque a gente está se aproximando no final do ano e no dia 15 de dezembro nós vamos ter a entrega do troféu Blá Blá Blá, que é o prêmio dos faladores dos melhores do ano. E aí, se tudo der certo, no dia 1º de janeiro a gente vai abrir a votação para as pessoas votarem, né? A gente entrega o prêmio de acordo com o voto
das pessoas que participarem da votação. Então, vai lá se inscrever no canal, porque a gente vai colocar lá a explicação de tudo, como funciona direitinho, vai ter o link lá, vão ter as categorias explicadas. Aí dia 1º tem a live, que se você estiver acompanhando isso depois do dia 1º, vai ficar gravada lá, então você pode assistir depois. Vai ter o link liberado, e no dia 15 a gente tem a live também de entrega do Grande Prêmio dos Faladores, Troféu Blá Blá Blá, na sua 2ª edição. Na primeira edição, inclusive, o Thiago estava lá, Sim. Participou da entrega. Você pode assistir, inclusive, se quiser, a do ano passado. E então fica esse convite. Maravilha, maravilha. Então, confiram lá nos 2 faladores aí, tanto no YouTube, né, como no Spotify aí, como o Otávio falou, vai ter link aí pra galera conferir. E pessoal, recadinhos de sempre, né? Lembrando mais uma vez que você pode conferir aí qualquer edição do Zoneando Podcast nos principais agregadores e aplicativos de podcast. A gente está no Spotify, no Deezer, no Amazon Music, enfim, né? Qualquer aplicativo aí, qualquer agregador de podcast que você usar, vocês nos encontram, né? É só procurar por Zoneando Podcast. Estamos lá no nosso site, no zonae.com.br, onde a gente reúne os nossos conteúdos de redes sociais, né? Afinal de contas, estamos aí no Facebook, tanto na nossa página como no nosso grupelho do Zoneando Podcast no Facebook. Nessa semana, então, uma semana corrida aqui, eu estou tentando fechar as agendas de gravação para o final do ano, então não teve o nosso tópico da pré-pauta, mas, né, quem acompanha a gente lá no grupo sabe que geralmente toda semana eu jogo lá o tópico do nosso podcast, e aí a galera joga lá suas perguntinhas, seus comentários. Então quem quiser participar é só procurar por Zoneando Podcast no Facebook, que vocês encontram o nosso grupo. Estamos aí no Twitter, estamos no Instagram, né? Tudo aí por Zona E, né? Tá tudo linkado aí bonitinho no nosso post. E estamos também na versão em vídeo desse podcast no nosso canal do YouTube, youtube.com/Zona E. Vocês nos encontram lá, não só com o nosso podcast, mas com a nossa live de notícias da semana, demais vídeos aí, tem conteúdo toda semana para vocês. Pessoal, é isso, espero que vocês tenham gostado. Deixe nos comentários aí a sua opinião sobre Oppenheimer, né? Se você gostou, se a gente não falou de alguma coisa aqui, se vocês gostam dessa coisa histórica, científica, bota nos comentários aí pra gente debater. E é isso, ficamos por aqui e até semana que vem. Um abraço, até mais, valeu! Valeu!